Fala aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Bom, que a força esteja com vocês. May the Fourth. Hoje é dia 4 de maio, Dia Internacional do Star Wars, né? A gente acabou adotando essa data justamente por causa desse trocadilho aí, né? Com 4 de maio, May Fourth, enfim. Cara, tem muitos sentimentos aí bons para falar sobre Star Wars, né? É uma franquia aí que eu posso falar que eu cresci com ela, né? Eu que nasci ali no final dos anos 80. Eu nasci praticamente com o filme 6, né? O Retorno de Jedi. E não precisa nem dizer, né? Vi isso aí durante reprises aí de madrugada na SBT. Acho que outros canais passaram também. Eu não lembro da Globo ter passado não, mas pelo menos na SBT passava muito esses filmes. Depois acho que Band também, enfim. Fora ter visto depois em VHS, né? Aí depois eu tive contato também com todos os filmes, né? Star Wars, Uma Nova Esperança, que depois com o tempo acabou sendo episódio 4, o Império Contra-Ataca, depois com o tempo acabou sendo o episódio 5, e o Retorno de Jedi, né, que é o episódio 6 que eu falei, né. Cara, eu tenho uma conexão muito boa, assim, com a série, né, e a minha geração, assim, pelo menos, curtiu muito as sequels, né, que é o episódio 1, o episódio 2, o episódio 3, né, o episódio 1 eu joguei o jogo de videogame lá do PlayStation 1, né, o Star Wars Racer, que foi ali do Nintendo 64, eu tive pouquíssimo contato, para não dizer nenhum, né, eu acho que eu tive mais contato com aquele jogo lá ambientado na trilogia original do Nintendo 64, né, que você jogava com o Luke. Logo no início era o Planeta Gelado, Hoth. Enfim, e mesmo assim eu joguei pouco ele também. Acho que o que eu joguei mais foi o do PlayStation 1, né? O Ataque dos Clones foi um filme assim que eu não tive muito contato, mas Vingança dos Sith, né, episódio 3, eu vi no cinema, vi no dia da estreia praticamente. Então, cara, assim, é uma franquia que eu sinceramente achava que ela ia acabar ali no episódio 3, né? Alguns críticos aí da época, até do Jornal Globo, que minha família sempre comprava Jornal Globo, então eu peguei ali, falou que já tava de bom tamanho já, que não ia ter mais nada, e muitos anos depois teve a franquia lá animada, né, do Clone Wars, teve aquele filme também do Clone Wars animado, e depois veio a trilogia sequel, né, então assim, de lá pra cá eu tô me reconhecendo cada vez mais como fã dessa saga, né, é algo que com certeza aí, quem é fã sabe que os nossos filhos, sobrinhos, o pessoal da família vai acabar sendo fã também junto com a gente. Eu tenho muitos sentimentos bons sobre Star Wars, né? Esse vídeo aqui eu não poderia deixar de lançar na ocasião do dia 4 de maio, tá? Vou ser bem sincero para vocês, eu não sei se ele vai sair hoje, aqui no dia 4, que eu tô bem consumido aqui de tarefa, aqui de trabalho, ou se de repente ele vai ser de madrugada, no dia 5. Se ele sair um pouco depois do dia 4, me perdoem, tá? Mas vai ter esse registro aqui no meu canal. Não era um vídeo que estava programado aqui pro canal, até porque quem acompanha aqui meus outros vídeos sabe que eu ainda estou no esquema de gravar o áudio aqui para vocês, né, para passar as mensagens que eu quero, passar os temas que eu quero passar para vocês. E de plano de fundo são os meus vídeos de viagem, né? Nesse daqui eu vou fazer um pouco diferente do que eu tenho feito. Eu vou pegar alguns vídeos de viagem reciclados, porque como eu falei para vocês nos últimos vídeos, eu não estou conseguindo me deslocar muito. Eu estou na cidade aqui que eu moro, no interior do Rio. Eu não estou conseguindo me deslocar muito, eu estou com um volume de trabalho muito alto. Fica difícil, inviável eu trabalhar com notebook e ficar em deslocamento. Eu tenho que parar aqui em casa mesmo, de preferência, né? Ou quando eu vou para casa de algum parente lá na capital, enfim. Eu tô tendo que parar aqui para poder fazer, mas eu tô reciclando alguns vídeos de viagem e tô colocando também algumas imagens aqui de viagem, né? Testando alguns formatos diferentes aqui, né? Eu ainda não tô fazendo o vídeo no formato live ou mesmo mostrando meu rosto aqui e tudo, porque eu tô com um problema aqui de espaço físico em casa, né? Então eu tô pegando todos os temas e tô abordando dessa forma, né? Esse do Star Wars, eu tô falando aqui para vocês um pouco da minha vivência, vou fazer alguns comentários pertinentes também sobre o que eu penso da série,
sobre o que eu penso da série que eu falo da saga, né? De todas as séries que estão passando aí, seja The Mandalorian, seja livro de Boba Fett, seja as séries que vão vir, Ahsoka. Só que de antemão eu falo uma coisa pra vocês, eu sou um fã, não sou especialista, tá? Quer saber uma opinião mais qualificada nesse sentido? Assiste lá o canal do Norton, ou do Mando, ou o canal do PH Santos, enfim, tem muita gente aí que eu também sou fã dos caras e assisto, né? Aqui é um vídeo meu como fã falando o que eu penso da saga, o que pode melhorar, o que eu espero, o que eu gostaria de ver. Então, enfim, esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho extenso, mas é um pouco do que eu penso sobre Star Wars como fã e o que Star Wars me influencia na minha vida, o que me inspirou, essa questão política que Star Wars está emaranhado em política desde sempre, né? Aquilo dali foi uma analogia a guerras, né? Se eu não me engano, o filme 4 foi uma analogia à Guerra Fria. Há quem diga que a Estrela da Morte é uma analogia ao armamento nuclear que pode destruir mundos, enfim. Alguns falam também da Guerra do Vietnã. O filme 6, O Retorno de Jedi, aquelas criaturas lá que eu sempre esqueço o nome delas, os Ewoks, né? São uma analogia aos Vietcongs ali resistindo como podiam, enfim, tem várias alegorias, né? É, eu já posso falar para vocês o seguinte, eu não gosto quando fazem analogia de direita à esquerda, principalmente aqui no contexto do Brasil. Não gosto porque não faz sentido. Tem o autoritarismo ali, pode ser retratado como ditadores de esquerda, então não faz muito sentido com a narrativa que jogam em cima de quem é de direita. E da direita também, por razões óbvias, né? Você tem ali ícones que podem ser ditos como extrema-direita também. Você pode botar os imperiais como nazistas, né? Inclusive a trilogia sequel, que muita gente não gosta, somente os fãs mais velhos como eu, aquilo dali é neonazismo puro, dá pra ver na cara deles. Então, assim, eu não gosto muito dessas analogias porque ela é falha dos dois lados, certo? Mas traz muitas reflexões para a vida, né? O Luke ali saindo no meio de uma fazenda e virando um líder de resistência é algo importante, a jornada do herói perfeita, né? Quem nunca ouviu falar em jornada do herói pode dar uma pesquisada aí, que é um tema bem interessante, né? Com certeza você vai achar muitos vídeos bons aqui no YouTube ensinando, explicando melhor do que eu explicaria, entendeu? Mas o que chamam de monomito, né? A trilogia original, ela traça muito bem ali o look de um fazendeiro que estava isolado para um cara que se tornou um herói da galáxia, né? Então traz muitas alegorias para a vida. O próprio mestre Yoda também, ele falando da frase clássica de não tente, faça. Ou então você não faça, né? Não existe tentativa. Né? Eu trouxe isso para várias ocasiões da minha vida e funcionou muito bem. Assim, de antemão eu posso falar para vocês uma coisa, né? Independente de qualquer opinião sobre a saga, sobre a franquia que eu dê, eu evito ao máximo ser aquele fã velho tóxico, tá? Eu tô muito aberto a ideias novas do Star Wars. Não vejo problema nenhum em ter protagonista negro, protagonista mulher, ou protagonista gay. Por mim não tem problema nenhum. Eu quero que a história seja boa. Entendeu? Se for um elenco só pra lacrar e a história é ruim, é melhor nem fazer. Agora, se a história for boa, não é só porque o personagem X tem opção A, B ou C ou D, enfim. Isso aí simplesmente não me importa. Eu quero que a história seja boa, tá? Por que eu tô fazendo esse disclaimer logo de cara? Porque foi por causa de fãs velhos e tóxicos que a trilogia sequel ficou uma porcaria, tá? Vou falar por mim, não vou falar a opinião que a maioria das pessoas tem, se bem que a minha opinião acaba batendo com a maioria das pessoas e até alguns especialistas também. Vamos lá, Despertar da Força, que é o filme, deixa eu não me perder na contagem, é um filme 7. Ele é bom? É. Me diverti, tá? Dá pra perceber que fazem de tudo para que o fim não seja o Jedi, entendeu? No mínimo um bom plot twist, porque a gente imagina que o despertar da força que falam é do fim, mas na verdade é da Rey. Não teria problema nenhum ser os dois, com os dois estando estabelecidos como
acesso à força, né? Não só sensível, não, mas com um grande acesso à força. Até porque seria mais crível os dois juntos derrotarem o Kylo Ren, né? O Kylo Ren, ele foi um cara treinado pelo Luke Skywalker que é, não precisa nem explicar porque que o Luke treinando alguém é foda, né? Pelo amor de Deus. Foi a tentativa de reerguer a Ordem Jedi. Então, o Kylo Ren ele é um cara poderoso na força, um cara forte, né? E simplesmente botaram a Rey como mais talentosa que ele, porque sim, né? Botaram ela overpower demais para derrotar ele. Seria mais crível se a gente visse a Rey se tornando overpower, né? Mas isso bate com o que eu vou falar dos outros filmes, porque a Rey no filme 7 é uma pessoa desconhecida que veio de lugar nenhum, ela não era da família Skywalker, né? Enfim, espero que continue não sendo. Simplesmente não é, e dane-se, né? E é até algo que, para exemplos de vida, falando mais uma vez, seria perfeito. Mostraria que você não precisa ser parente de ninguém importante na galáxia para ser um herói. Pode ser literalmente qualquer um. Bate com a ideia de rebelião das pessoas comuns e não somente os Jedi, Padawans, ex-Jedi, ex-lado da força, lado da luz, enfim, lado da sombra, enfim. Você poderia ter alguém comum despertando a força. Seria perfeita a narrativa estando com os dois. Seria até mais crível a gente ver o desenvolvimento da Rey ou do Finn, ou somente do Finn, para bater de frente com o Kylo Ren, né? Aí veio o filme 8, Os Últimos Jedi. Pra mim, Os Últimos Jedi, ele... Se eu um dia fizer o tier maker, que ele vai bater muito com o que outros youtubers falaram, principalmente o Norton Rodrigues e, de repente, o PH Santos. Pra mim, tá entre os melhores, tá? A troca de diretores, pra mim, foi bem-vinda, tá? Teve muitos conceitos bons no filme 8. Tem algumas coisas ali que ele derrapa, né? Eu não vou entrar muito em detalhes que vai acabar virando crítica do filme, mas aquela parte ali de falar de política tal, aquela outra personagem lá asiática, enfim, poderia ser muito bem se tivessem dado um desenvolvimento decente, mas simplesmente jogaram eles nos filmes e começaram a botar o Finn em segundo plano, né? Para mim, o núcleo Rey, Finn, até o Paul Dameron também funcionava muito bem. É o mais próximo que a gente teria do trio clássico de protagonistas lá da trilogia original. Mas eles cagaram o filme todo, né? Mas apesar de terem cagado o filme, é um filme muito bom. Tem ali a derrota do Snoke, tem a Rey ali. Deixa eu ver se eu não confundo as coisas, meu Deus. Fazer vídeo sem roteiro dá nisso. Eu lembro que já começa a ter alguma conexão ali entre o Rey e o Ben Solo, né? Que é o verdadeiro nome do Kylo Ren, né? Enfim, o filme em si é muito bom e tem aquela cena maravilhosa lá do Luke fazendo a projeção dele lá de Actum até onde estava aquela base rebelde e aparecendo o fantasma do Yoda. Nossa, aquilo dali foi fanservice, nostalgia, foi tudo de bom aquilo dali. Filme muito bom, mas aí o filme 9 pra mim, é disparado o pior filme da franquia, porque eles estabeleceram a volta do Palpatine. Eu vou ser sincero pra vocês, a volta do Palpatine por si só não é nem o pior, a maneira que eles giraram o filme em torno daquilo e aquele fiasco lá no final de Rey Skywalker, totalmente sem necessidade, porque matou a narrativa do primeiro filme, que ela era ninguém, e também não conversa com o segundo filme. Os três filmes não se conversam, a verdade é essa, né? Eu vi um roteiro vazado que, se for verdade, né, há quem diga que sim, ficaria muito melhor do que aquilo dali, que é o Kylo Ren tentando se redescobrir ali no lado das sombras. Aí ele até encontra o que seria o Palpatine ou um holocron do Palpatine. Se fosse um holocron do Palpatine já ajudaria, né? Se você tivesse ali Sith Eternos tentando trazer de volta Siths antigos e notadamente o Palpatine, ficaria mais crível do que só dizer que desde tudo foi um plano do Palpatine, tá? Assim, se Siths terem planos de contingência para tudo, eu não vejo como um problema, porque é a filosofia deles. Eles não querem seguir o ciclo natural da vida, eles querem se perpetuar. Então eu não vejo problema em Palpatine ter tudo calculado, que se o Império caísse, ele ia ter uma operação de contingência e outra operação de contingência. Eu não vejo problema nisso. O problema foi como foi apresentado, porque o Palpatine não era tão invencível assim. Não faz sentido essa porra.
Em algum momento você ia se perder e poderia ter um novo Sith tentando tomar o lugar dele. Você teria um novo aprendiz, porque aí entraria em conflito com o próprio Kylo Ren, daria um motivo para o Kylo Ren ir atrás desse Sith, e aí sim a Rey poderia ir atrás dele e de repente fazer a Díade, enfim, explorando um pouco mais das regiões desconhecidas, daria um gancho para uma nova trilogia muito melhor, né? Inclusive, assim, isso são ideias que eu tô falando, tá? Mas voltando pro roteiro vazado, teria uma cena do Kylo Ren encontrando ou o Palpatine ou um holocron dele, enfim, não lembro certo, e entraria numa caverna muito parecida com aquela cena lá do Luke no... Foi no Império Contra-Ataca? Acho que sim. Que ele encontra lá a caverna e ele acaba enfrentando ele mesmo. Só que a do Kylo Ren seria um pouco diferente. Ele literalmente veria o Darth Vader, eles entrariam em um conflito. Era o Darth Vader, não era ele mesmo que ele estava vendo, era o avô dele. E ele tomaria um cacete do Darth Vader. A gente veria o Darth Vader como ele sempre foi, overpower mesmo ao extremo. E o Holocron ali do Palpatine esculachando ele, cara. Isso é um lixo, cara, isso é uma merda. Olha isso, você quer dizer que quer ser igual ao seu avô, quer seguir o espaço dele, mas porra, tu não tem força. Você foi derrotado por uma mina que nem sabia o que que era força, cara. E agora você faz um treino aqui na caverna, você não consegue nem manter pé de igualdade. Enfim, ele sai escorraçado. Aí sim daria uma motivação para ter um outro Sif, um outro inimigo. Entendeu? Nesse filme poderia ser um filme somente focado em assuntos da força, tá? Até porque Primeira Ordem ali já tava fodida mesmo, entendeu? Você até poderia botar umas rebeliões assim, mas aí você poderia usar o inverso. Você poderia usar as pessoas comuns voltando à vida, né? Derrotando os últimos focos de resistência, enfim. Aí você poderia até mostrar pessoas sensíveis à força aflorando galáxia fora, né? Até conversaria melhor com outro filme, né? De novo, uma ideia minha, não tá nesse roteiro que eu vi. Mais pessoas despertando a força. Que aí sim daria um gancho mais crível para uma nova safra de Jedi ou uma futura nova ordem Jedi. Eu digo para vocês, tem um outro assunto que eu quero tocar também. Eu não gosto da ideia de nova ordem Jedi, porque o Luke queimou os livros todos com o Yoda falando dos erros da ordem Jedi. A ordem Jedi já deu ruim no passado, então cabe de novo uma nova tentativa, como que a Disney quer fazer agora? Um filme aí com a Rey no futuro tentando uma nova ordem Jedi. Eles vão tentar nova ordem Jedi até quando? O próprio Yoda já falou que deu errado, o espírito de Yoda. Será que não era a ordem de ter uma hora de ter uma nova ordem? Não de Jedi em si, mas as pessoas sensíveis à força seguindo a vida normal delas, ensinando os filhos, ensinando outras pessoas e, por que não, facções da força, né? Até uma pessoa que desenvolveu a força do lado negro se tornando um futuro imperial, né? Já que a Primeira Ordem caiu, uma nova célula inspirada no Império e conflitando com os Siths eternos. Ao invés de a gente ter lado da luz e lado da sombra, você teria facções de força. Teria um que tem o ideal imperial, que quer organizar a galáxia. Outro que é um Sith eterno que quer seguir a Ordem de Dois. Outro que fez o que ele acha que é a Ordem Jedi. E outros que são um grupo de Jedi ali que se ajudam, tem suas famílias, enfim. Outro que é descendente de Clone Trooper, né, e por um acaso desenvolveu a força. Outro que acredita em supremacia de droid e tem partes orgânicas, e por que não com essa força também? É uma ideia que eu vejo poucos fãs e poucos escritores abordar, mas seria muito bom, cresceria muito mais e daria muito mais possibilidades para o universo aberto. Né? Eu não sei por que não fazem isso. Bom, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Considerem isso como uma breve consideração minha sobre ser fã de Star Wars e uma introdução também do assunto, né? Mais uma vez aí é um assunto que eu posso voltar a tocar nesse tema aqui no canal, tá? Deixem aí nos comentários o que vocês acham aí das impressões, né? Das opiniões que eu tenho sobre o tema e quem aí é fã de Star Wars, qual filme que você prefere, deixem aí nos comentários. E se você está vindo pela primeira vez aqui, né? Você caiu de paraquedas aqui por causa do algoritmo do YouTube, simplesmente considera ver mais alguns vídeos meus aí, tá? Eu não vou ficar pedindo pra você se inscrever, nem pra você deixar like, nada não, mas só assiste mais, o canal tá bem no início, então tem muita coisa pra ajustar ainda. Até pra você entender como é que é a filosofia aqui do meu canal. Tá bom, gente? Forte abraço aí, até a próxima. Valeu!